A paz do Senhor, queridos irmãos, honras e glórias seja dada a nosso Deus por mais essa aula sintetizada, dessa vez a lição de número 8. Um breve comercial, queridos amados irmãos, e já estaremos de volta. Não sai daí. Amém. Já pensou em uma grua para sua igreja ou produtora e possibilitar imagens aéreas incríveis? A Maxi Grua tem uma linha completa em tamanhos diversos para atender sua necessidade. Gruas em alta tecnologia a preço de fábrica. Isso mesmo, você compra direto com o fabricante e conta com assistência técnica permanente. Despachamos para todo o Brasil. Acesse o site e confira nossos produtos maxigrua.com.br. Sua imagem voando alto. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Estamos então aqui na lição de número 8 para essa síntese maravilhosa. E o título, o tema dessa lição é o início do governo humano. Você pode pegar essa lição, vamos acompanhar com certeza juntos, começando pelo texto áureo, que se encontra em Romanos capítulo 13, o primeiro versículo, que diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridades que não venham de Deus, e as autoridades que foram ordenadas por Deus. Verdade prática: Deus instituiu autoridades e leis, a fim de preservar a sociedade humana de uma depravação total e irreversível. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá, o objetivo geral. E esse objetivo é compreender que Deus instituiu autoridades e leis para preservar a humanidade. Aleluia. Os objetivos específicos são eles: mostrar que Deus estabeleceu um novo começo a partir da família de Noé. Analisar o arco de Deus como símbolo do seu novo pacto com a humanidade. E explicar o princípio do governo humano. Iremos tecer comentários sobre essas vertentes dos objetivos específicos. Para não perdermos o costume, vamos ao ponto central. Deus estabeleceu o governo humano. Vamos novamente lê-lo. Deus estabeleceu o governo humano. Glória seja dada a Deus. Amém, irmãos? Queridos e amados irmãos, igreja que labuta pela causa evangélica, povo eleito, nação santa, estamos aqui na 8ª lição, um tema relevante para os nossos dias e também para podermos avaliar esse trimestre que está com certeza abençoado, o governo humano. Depois do dilúvio, depois de passarem 1 ano e 10 dias na arca, as águas então cessaram, o chão ficou totalmente enxuto. Noé e sua família agora fora da arca têm uma nova perspectiva e um mundo novo pela frente. O mundo agora não é mais aquele antes do dilúvio. O grande Deus Criador praticamente purificou a terra, entre aspas, com um dilúvio. A humanidade agora iria se iniciar com Noé e seus descendentes. Deus então estabelece aqui, pela nova realidade que estava naquele momento, o governo humano. E o que seria esse governo humano? O que é esse governo humano? É onde Deus delega ao homem, dá praticamente autoridade ao homem de governar, estabelecer também princípios morais, éticos e administradores no novo mundo, nessa nova realidade. Na verdade, o governo humano é também um ato de misericórdia de Deus para com o homem. Deus fez chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. Toda a decorrência
do fato do dilúvio, e agora ele cumpre novamente a sua vontade e passa algumas coordenadas para Noé e seus descendentes. Tinha então naquele momento um grande início do governo humano estabelecido por Deus, que até hoje, entre os governantes do mundo em todos os aspectos e áreas, tem causado algumas tragédias. Amém? O primeiro tópico é um novo começo. Como eu falei no início, praticamente é uma nova caminhada. É um novo mundo, um novo vislumbre que estava aqui sendo vivido por Noé, pela sua família. Eles, sem dúvida nenhuma, terão que encarar e deparar coisas inteiramente novas. E o primeiro subtópico é um novo relacionamento com a natureza. Se você se lembrar, no Éden, a harmonia era constante, homem-animal. E depois do Éden, mesmo assim, o relato bíblico não nos mostra que houve desarmonia nessa atmosfera de criaturas de Deus. Mas agora, depois do dilúvio, aconteceu uma ruptura, até mesmo vinda por parte de Deus, onde o próprio texto nos avisa que Deus colocou temor entre homens e animais. O animal agora tem medo, pavor dos seres humanos. E então começa uma nova era, porque se nós avaliarmos bem, Abel pastor, Caim lavrador, essas profissões vão se discorrendo durante os relatos bíblicos a outros homens, e agora vai surgir totalmente uma profissão nova, a profissão de caçador. Os homens caçarão os animais. A natureza vai ser domada, ainda que difícil de ser concretizado isso, mas a natureza com certeza será domada. Nada vai ser fácil, nada vai ser esplendoroso, maravilhoso como era. Por isso que o autor da lição coloca o versículo 22 do capítulo de Romanos. Eu acho interessante aproveitar aqui, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústia até agora. Esse ambiente de rusga com certeza só irá se amenizar no milênio, mas enquanto isso foi assim que Deus estabeleceu. O segundo subtópico é uma nova dieta. Antes se tinha, com certeza, vegetais em total fartura. Mas agora há uma diferença muito grande. O homem vai ter que sobreviver também de carne de animal. A proteína do animal foi estabelecida assim por Deus. Torna então aí o que eu farei com frequência, o que eu falei que aconteceria. Nós podemos ler em Gênesis capítulo 9, versículo 4, que há apenas uma proibição, e depois eu vou fazer uma breve síntese dessa lição, no sentido de analogia. Vemos então que o proibido aqui é tão somente se alimentar de sangue. O que acontece também lá em Atos capítulo 15, versículo 19 e 20, que foi o concílio de Jerusalém, onde se decidiu que carne sufocada e alimentar-se de sangue, totalmente contrário àquilo que Deus ordenou. Amém? Terceiro subtópico, a bênção divina. Aqui acontece também alguma coisa muito, mas muito interessante, amados irmãos, que podemos explanar na sala de aula com mais afinco.
Você imagina que antes do dilúvio havia muitas inovações, descobertas arqueológicas, descobertas, por que não dizer tecnológicas, mas agora o dilúvio praticamente apagou. É do dilúvio em diante, não do dilúvio antes. Então Deus praticamente demonstra com isso que Noé e os seus descendentes iriam precisar com certeza da bênção divina, iriam precisar da comprovação de Deus, do estabelecimento de Deus como abençoador, cuidador do seu povo. O Senhor vai dizer em Gênesis 9:7, mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. Ou seja, nós precisamos da bênção de Deus através daquilo que Ele nos ordena. E isso está bem explícito aqui nesse tópico. Imagine a seguinte conclusão. Noé e seus descendentes praticamente não saberiam de onde iniciar, estaca zero. Eles precisariam da direção de Deus, da ordenança de Deus e, por que não dizer, da confirmação da vontade divina em suas vidas. Então, o homem precisaria progredir, ocupar a terra que ali era o limite para eles, e isso precisaria, com certeza, da bênção de Deus. Vamos à síntese do tópico primeiro. A terra foi purificada pelas águas do dilúvio e Deus estabeleceu um novo começo a partir da família de Noé. Amém? Vamos então ao tópico 2, que é o arco de Deus. Isso acompanhe conosco aí na lição. É bom lembrarmos que o relato bíblico não indica muitos indícios de chuvas antes do dilúvio. E depois então do dilúvio, qual seria o trauma humano que Noé com certeza passaria à sua geração e às demais gerações, de pai para filho, é claro. Que a qualquer momento poderia acontecer um outro dilúvio, uma outra chuva torrencial, com certeza lá estariam os projetos até então arruinados de novo. Mas não foi assim, não. O Senhor estabeleceu um sinal e uma promessa, que nós vamos ver aí no primeiro subtópico. Um novo pacto com a humanidade. Isso se encontra em Gênesis, capítulo 9, versículo 11. Eu vou ler o que a lição me sugere aqui. E eu convosco estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. É interessante frisar e notar no relato bíblico aqui que o Senhor estabeleceu uma aliança, pacto. E o termo hebraico aqui é berit, lembrando mesmo a confirmação superior, uma confirmação de Deus. O que Deus estabeleceu está estabelecido, o que Ele propõe está proposto. E Ele estabeleceu, e um dos sinais dessa aliança era esse arco, o arco-íris, como você pode passar na sala de aula. Nosso Deus é um Deus de alianças, de pactos. Deus sempre se preocupou em fazer aliança com os homens, em fazer pactos com a humanidade. Haja vista que Ele fez, temos a aliança abrâmica com o fato da circuncisão, temos a aliança no Sinai dada a Moisés, temos a aliança davídica, de que o trono de Davi não teria fim, Deus estabeleceu assim, e tantas outras alianças, mas aqui Deus faz uma aliança com homens e animais, o qual o termo original trata muito com seres viventes. O escritor Y. Isber, ele diz algo interessante comentando sobre esse fato, que o termo seres viventes apresentado aqui
aparece no livro de Ezequiel e aparece em Apocalipse capítulo 4, a partir do versículo 5, 6 e 7, ele estabelece uma reflexão de que os 4 seres viventes que adoram e assistem ao trono de Deus, ele relata que os 4 seres, como o texto nos mostra, o primeiro tinha semelhança de leão, o segundo a semelhança de novilho, o terceiro a semelhança de homem e o quarto a semelhança de águia. Então ele propõe aqui que, lembrando esse pacto aqui, porque cada classe é representada ali, nessa aliança de Deus. Por exemplo, o ser com aparência de leão representa os animais selvagens. O ser com aparência de novilho representa então os animais domésticos, os animais domésticos. O ser com aparência de homem representa a humanidade, é claro, em seu contexto básico. E o ser com aparência de águia representa as aves. Então o Senhor fez essa aliança com todos os seres viventes. Ela recebe, como nós vamos iniciar agora, o segundo subtópico, o sinal do pacto noético. Ela recebe o nome de pacto noético, mas nós sabemos que é com homens e com todos os animais. Amém? Então, para que a humanidade se lembrasse desse ato de Deus de misericórdia, após cada chuva, esse sinal visível no céu, um arco, ou meu arco, como Deus chama em Gênesis 9, do versículo 13 ao 14, era para lembrar não o dilúvio, mas para lembrar que Deus fez uma promessa que não destruiria mais a terra com o dilúvio. Ou seja, o arco, alguns teólogos conjecturam entre si, porque um arco, porque Deus não colocou outra coisa, outro sinal, e sim um arco, e um arco colorido, para lembrar a multiforme graça de Deus. E alguns questionam que um arco, porque um arco representa batalha, representa caçada, guerra. Então, para mostrar que Deus fez esse pacto totalmente atribuído da sua misericórdia, mas também do seu propósito para com todos os seres viventes. Louvado seja o nome do Senhor. Síntese do tópico 2. Deus, por sua infinita misericórdia, estabeleceu um novo pacto com o homem. Esse pacto teve como símbolo um arco nos céus. Está estabelecido aqui, como eu te disse, também um pacto com um sinal, provando que nosso Deus é um Deus misericordioso e sempre nos dá uma segunda chance. Amém? Vamos então para o terceiro tópico da lição. É o princípio do governo humano. Quando que se iniciou então o princípio do governo humano, ou como alguns outros teólogos gostam de chamar, a dispensação da humanidade? O primeiro subtópico diz aí sobre o governo humano. O que era o governo humano, como eu falei na introdução dessa síntese da lição de número 8. Esse governo é o que Deus repassou para o homem, para que o homem, através do estabelecimento dado por Deus, governasse o planeta com uma administração justa. O que Deus está aqui querendo também que o homem entenda que antes do dilúvio, o que levou a essa condenação da humanidade pelo dilúvio foi que os homens estavam violentos, arrogantes, prepotentes, vamos dizer, totalmente soberbos, totalmente praticando toda torpeza contra Deus. Temos o caso de Caim, que foi
que assassinou seu irmão. Temos o caso de Lameque, que se gloriou depois de destruir uma vida. E são os casos que a Bíblia nos mostra, mas no contexto desses episódios, principalmente de Lameque, acontece muita violência, acontece bastante atrocidades com um homem e o seu semelhante. Então aqui o que Deus está dizendo é que agora houve sim, haverá um governo, um princípio. Porque antes você se lembra que Caim matou seu irmão e ele não foi, vamos dizer assim, condenado por isso. Muito pelo contrário, ele recebeu um sinal contra o vingador. Assim também Lameque quis que Deus também desse esse sinal de proteção pelas violências que ele fez com os seus irmãos, a quem ele assassinou. E aqui então o governo humano vai estabelecer algumas diretrizes de Deus para que isso não aconteça. O que Deus quer evitar é que, novamente, após o dilúvio, o homem venha se destruir. Coisa interessante. Ele vai dizer em Gênesis 9:6, quem derramar o sangue do homem pelo homem, o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Por isso que agora Deus coloca um governo humano para que haja princípios, leis, para que haja uma total busca pela consciência, que o homem ele precisa obedecer os parâmetros divinos. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor Jesus, como a lição nos aborda, ratificou bem isso quando ele vai dizer em Mateus 7,12, portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Amém? Vamos ao segundo subtópico, o aperfeiçoamento do governo humano. Após dar o governo humano, após dar essa diretriz para o homem, através de Noé, o Senhor queria que isso com o tempo fosse aperfeiçoado, com certeza. E Israel foi o exemplo disso. Teve reis, governos que tiveram um bom resultado naquilo que, com certeza, era o propósito do coração de Deus. Um dos casos que a lição nos cita é o rei Ezequias, que está em 2 Crônicas, o capítulo 29, do 1 ao 12, onde ele teve um governo bom, justo, mas Israel servia de parâmetro, de base, de paradigma para isso, para que se entendesse como a vontade de Deus é perfeita, boa e agradável. Dessa forma, como o autor termina esse subtópico, dessa forma, Noé e seus descendentes, sob as novas regras baixadas pelo Senhor, puderam dar continuidade à história humana, apesar das lacunas deixadas pelo dilúvio. Mas Deus quer que o propósito, o objetivo de Deus é que, através desse governo humano, os homens respeitem os outros, a terra e os animais. Amém? Vamos à síntese, então, do tópico 3. O princípio do governo humano se deu a partir de Noé e seus descendentes. Com o governo humano surgiram as primeiras leis civis dadas por Deus. E quais são essas primeiras leis? A primeira é frutificai, multiplicar e encher a terra, como está em Gênesis capítulo 9, versículo 1 e 7. Essa é a primeira lei civil que Deus deu aos homens depois do dilúvio, nesse governo que ele assim estabeleceu. A segunda é reine sobre os animais. Deus colocou esse pavor, esse temor dos animais para com o homem. Mais interessante que ele exigiu que os homens sejam autoridades sobre esses animais. Ok? A terceira é permitido comer, como nós vimos, animais, e não somente grãos, como era antes do dilúvio, e ervas vegetais. Então Deus estabeleceu aqui
através do governo humano, essa prerrogativa. A quarta, não coma sangue de animais, Gênesis 9:4. Foi o que nós vimos. Por que eu estou fazendo essa coordenada para nós entendermos bem como o governo humano, o seu início foi interessante e sábio da parte de Deus. A quinta, como nós vimos, é não cometer assassinato, está em Gênesis 9, versículo 6. Em hipótese nenhuma, não havia hipótese nenhuma para usar de violência contra o próximo. E a última era manter a aliança eternamente com o próprio Deus, como está em Gênesis 9, do versículo 9 ao 17. Olha o intento divino, a sabedoria e a multiforme graça de Deus aqui sendo constatada através do governo humano, né? Mas qual a importância dessas primeiras leis dadas por Deus? A primeira importância, sem dúvida nenhuma, é que alguma dessas leis formaram a base das leis humanas durante todo o tempo de existência dos homens até então. E a segunda é que elas são necessárias para punir criminosos, sejam indivíduos ou nação, igual está em Romanos 13, do versículo 3 a 4, e você pode, claro, avaliar. E a última é testar o homem sobre o novo padrão de conduta. O homem tinha falhado em viver corretamente sem leis e sem ameaça de punição. Agora era forçado a obedecer ao certo e rejeitar o errado. Que coisa maravilhosa! Esses eram os três principais objetivos das leis dadas por Deus ao governo humano, meus queridos e amados irmãos. Quero terminar aqui com a conclusão. O governo humano é uma instituição divina. Você lembre-se que Deus instituiu o casamento e a família. Agora entra também a tríade instituição divina no Antigo Testamento. Casamento, família e governo humano. E o objetivo do Senhor em deixar essa instituição, o governo humano, sem dúvida, era que o seu reino fosse implantado. Reino de paz, de justiça, e que prefigurava e prefigura a vinda do Filho de Deus a esse mundo. Então, essa lição nos exorta também a obedecermos e entendermos o plano de Deus, porque como está em Atos capítulo 5, versículo 29, no discurso de Pedro, aqueles sacerdotes e aquele grupo de saduceus mais importa obedecer a Deus do que a homens. Nós possamos meditar e refletir muito sobre isso. Uma boa aula para você, que esse assunto possa ser mais explanado. É claro, há muitas coisas boas em discussão e aplicação aqui. Fique com Deus, um beijo no coração, a paz do Senhor. Até a próxima. Continue orando por nós, em nome do Senhor Jesus. Obrigado pela vossa audiência.